Prepare-se para muito conhecimento. Começa agora a web aula jornada do paciente de mieloma múltiplo recidivado e refratário. Qual a atual necessidade médica e como estamos endereçando a questão de custo-efetividade? Entenda como a personalização do tratamento pode maximizar o custo-benefício desde a primeira linha de cuidado. Especialistas convidados: Dr. Pedro Henrique de Moraes, médico hematologista com foco em transplante de medula óssea e oncohematologia. Moderador: Dr. Cássio de Alves, diretor técnico médico da Abramgé. Começa agora a web aula. Aproveite o conteúdo. Envie suas perguntas. E bom evento! É um prazer estar aqui com vocês estar aqui virtualmente com vocês nessa web aula, mais uma web aula Abrange. Hoje sou Cássio de Alves, diretor técnico médico da Abrange. Agradeço bastante, em nome de toda a diretoria, a parceria da Pfizer, que hoje vai nos trazer um tema bastante atual, importante, que é a jornada do paciente de mieloma múltiplo, recidivado e refratário, abordando qual a necessidade médica atual e como estamos direcionando a questão de custo-efetividade. Para isso, a Pfizer convidou um eminente colega, Dr. Pedro Henrique de Moraes, que é médico hematologista, especializado em oncohematologia e transplante de medula óssea. Esperamos que vocês aproveitem bastante, façam as suas perguntas. Vamos explorar aqui o grande conhecimento do nosso speaker de hoje. Muito obrigado e já passo, sem mais delongas, a palavra ao Dr. Pedro Henrique, para ele nos brindar aí com seu conhecimento sobre o tema. Obrigado. Obrigado, Dr. Cássio. Queria agradecer a Abrange e a Pfizer pelo convite. Particularmente é um tema que eu gosto de falar bastante, sim, porque é algo que tem mudado muito nos últimos anos para cá, né? É um tratamento cada vez mais caro, então quem faz hematologia ou trabalha com pacientes hematológicos, a gente sabe que isso tem se tornado cada vez mais caro, mas porque também é um tratamento que é muito efetivo para os pacientes e no racional aqui, obviamente, não é esgotar o assunto, não é impor a minha opinião, nada do tipo, mas a minha ideia é pegar um caso clínico, tentar explorar esse caso clínico mostrando outras opções terapêuticas e mostrando o custo de cada uma dessas opções que esse paciente meu vai fazer. E no final das contas eu vou tentar propor uns esquemas terapêuticos e tentar mostrar que é possível sim a gente economizar e tratar o paciente muito bem no mieloma múltiplo. Então é possível a gente ter um desfechos até superiores fazendo o esquema correto, pelo menos tendo um racional correto. Acho que não é bem amarrar naquele esquema, mas pelo menos tendo racionais corretos. Tá? Então a ideia da aula é falar isso, uma jornada de custo-efetividade. Então eu vou mostrando os esquemas terapêuticos, falando de custo disso aí dentro de um cenário de um paciente, no final amarrar tudo isso aí. Esses são os meus conflitos de interesse. Então, começar mostrando o caso clínico. Era um paciente de consultório, um paciente de 61 anos. Em 2018, ele começou com uma história de dor lombar progressiva. Como muitos pacientes com mieloma, esse paciente ele acabou passando no pronto de socorro para avaliar esse quadro de dor lombar, estava piorando cada vez mais, estava ficando mais intensa. O colega acabou pedindo uma ressonância que mostrava um quadro de lesões líticas na coluna e tinha uma fratura, inclusive, em região de T7. Era um paciente rígido, não tinha nenhuma grande comorbidade, no exame físico nada que chamava atenção, mais uma dor lombar mesmo. E daí, como exames complementares, no pronto atendimento, o paciente tinha um hemograma praticamente normal, creatinina normal, cálcio normal, DHL um pouquinho aumentado, mostrando que talvez tivesse algum sinal de proliferação celular. Sorologia sem alterações, um eco normal. E daí, nessa investigação da lombalgia, acabou fazendo um PET. E nesse PET, desculpa, ele tinha feito, na verdade, uma tomografia, que é a reconstrução do lado direito. E daí, a tomografia já mostrava essas lesões líticas e acabou fazendo um PET
que de fato confirmou que era um hipermetabolismo em T7 e é de fato uma lesão lítica, diversas lesões da coluna aí, mostrando aí uma captação mais aumentada. Tá? Então, nisso foi suspeitado de mieloma múltiplo, acabou vindo para a gente um pouquinho até depois, esse paciente ele fez esse exame de imagem e veio em consulta, e quando a gente investigou, ele tinha um componente monoclonal de 4,8 gramas, tinha 38% de plasmócito na medula óssea, tinha um fiche mostrando a deleção do CFT e 4 sinais de MLL, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Tinha uma imunoglobulina de 5.500, era um IgG-kappa, e a imunofenotipagem confirmava que, de fato, se tratava de uma doença plasmocitária clonal, com uma relação capilâmida aí mais aumentada. Então, no final das contas, é um paciente com mieloma múltiplo e IgG-kappa. Eu usei essa estratificação do R2-SS, era considerado até baixo risco na época, e de lesão de órgão-alvo, ele tinha essa lesão óssea difusa, por isso que ele tinha indicação de tratamento. Tá? Então, mais 10% de plasmócito clonal com lesão de órgão é um paciente que tem indicação de tratamento para mieloma múltiplo. Tá? E a primeira pergunta que a gente faz quando a gente fecha o diagnóstico de um paciente com mieloma e ele tem indicação de tratamento é: esse paciente é ou não elegível ao transplante? Tá? E baseado, esse é o último guideline que teve da Sociedade Europeia, da ESMO, ele dividiu, então, elegível ou não para transplante, e como em primeiras opções que ele coloca o paciente elegível, seria ou esquema VRT ou dar AVTD, e como opções alternativas, caso não as outras não possam ser disponibilizadas por questões de acesso ou intolerância do paciente ali, seria o VTD e o VCD. E daí sim levaria o paciente para transplante, que é o lado direito aqui. Como era um paciente jovem, 61 anos, sem comorbidades, a gente acabou indo para essa linha de pensar que é um paciente elegível para transplante. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas 4 opções, vou mostrar o custo de cada uma delas e depois vou dando segmento. Tá? Hoje eu não vou falar de paciente inelegível, porque acaba ficando uma aula muito extensa, acaba ficando, já vai ter muita informação, então focar mais no elegível e mostrar o sequenciamento disso, mas depois na discussão eu posso também até falar o ponto de vista para o paciente inelegível. Tá? Esse guideline da ESMO é o último que teve publicado em 2022, mas isso está mudando, tá? Até que saiu um estudo recente que é o Perseus, que é o da ARA-VRD, mas como ele ainda não está nem aprovado no Brasil, eu nem trouxe esse dado para não confundir minhas contas aqui depois. Então, algo que é muito sábio para todo dermatologista e praticamente toda aula de meloma que a gente assiste, é que o meloma é uma doença crônica, por acúmulo de plasmócitos ali, e no qual, uma vez que a gente faz o diagnóstico, esse paciente está com uma alta carga tumoral da doença, de fato é o momento que ele está mais doente, provavelmente durante toda a jornada dele até o final, é o momento do diagnóstico, porque você está cheio de doença, cometendo os ossos, cometendo rim, aumentando cálcio, dando anemia, que é o quadro clássico do meloma múltiplo. Uma vez que a gente escolheu o esquema de primeira linha, que seria essas 2 alternativas aqui, ou transplante de medula ou um esquema inelegível, que seria com tratamento contínuo, essa carga tumoral do paciente vai reduzir, vai ficar praticamente, vai quase desaparecer, com níveis bem baixos, o paciente vai estar vivendo uma vida praticamente normal, só fazendo os seus tratamentos, e conforme o paciente vai recaindo, cada vez fica mais difícil da gente conseguir resgatar ele. Tá? Então, conforme o paciente vai tendo recaídas, a gente meio que faz uma seleção clonal e os clones sobreviventes eles vão se tornando cada vez mais refratários ao tratamento até que o paciente, uma hora, ele para de responder e virtualmente todo paciente com mieloma múltiplo um dia vai vir falecer da doença, porque é uma doença ainda incurável. O paciente é uma doença que a gente controla. Se ele viver, morrer de outra comorbidade, talvez ele não morra da doença, mas se ele viver o suficiente, um momento a doença vai ficar descontrolada e vai entrar nesse último quadro aqui. E o porquê acontece é muito relacionado a esse paradigma de diversidade clonal. Então, na verdade, são diversos mielomas no mesmo paciente. Uma vez que a gente faz o diagnóstico, a gente vê diversas células que estão em proliferação celular, com diversas alterações genéticas. Quando a gente faz o primeiro tratamento, a gente destrói a maior parte das células do mieloma, mas o pouco que sobrou é uma célula mais seletiva, ela já sofreu uma pressão seletiva pelos tratamentos, e quando o paciente recai, ele recai com esses novos clones. Acho que isso acontece em outros tipos de doenças, acho que não é nenhuma grande novidade, mas o mieloma isso está bem claro. Tem até estudo que eles fazem PET de paciente com plasmocitoma, com diversos focos de mieloma nos ossos ali, ou em doenças extramedulares,
E se ele biopsiar esses focos, de fazer, tipo, sei lá, 6, 7 biópsias em 6, 7 lesões do paciente, ele vai ver células com características bem diferentes entre si. Então, de fato, é por isso que a gente brinca que mieloma é múltiplo, porque são diversas alterações clonais aí relacionadas. E fato é que, ao longo do tempo, vem surgindo diversas novas terapias para o mieloma múltiplo, praticamente da década de 60 até o começo de 2007, 2008, quase não tinha tratamento. De 2010 para cá no Brasil, o bortezomib veio para o Brasil em 2010, a lenalidomida foi aprovada em 2019, e as drogas mais recentes aí, com os anticorpos monoclonais, faz 3, 4 anos, isso surgiu daqui para frente praticamente triplicou o número de tratamentos e opções disponíveis. Tá? Então, é por isso que mieloma está cada vez mais sendo falado e está ficando cada vez mais caro e a gente entende que conforme as drogas novas vão surgindo, são tecnologias novas e envolve todo o custo da descoberta da indústria para poder conseguir chegar e trazer essas novidades, né? Mas você fala, amor, tá trazendo um monte de droga, mas isso tá tendo impacto real na doença ou é aquele papo de, vamos prolongar um pouquinho mais? Né? Fato para mieloma, isso parece trazer um impacto significativo. A gente vê que praticamente de 1960 até o começo dos anos 2000 não houve melhora significativa na mortalidade. O paciente com mieloma vivia em torno de 3, 4, 5 anos no máximo, em média, mas de 2005 para cá, isso já tem aumentado, a sobrevida global em média já está mais próximo de 8 a 10 anos, e sendo sincero, dos últimos anos para cá a gente nem sabe medir ainda, porque são muitos tratamentos novos que surgiram recentemente. Provavelmente um paciente com mieloma múltiplo tranquilamente deve viver em média mais que 10 anos. Uma coisa que eu queria ressaltar antes de entrar em tratamento, então até nessa linha de pensamento que eu já trouxe, que o mieloma é uma doença, o mieloma é múltiplo, mas a estratificação adequada do paciente, ela importa, e isso importa para mim cada vez mais. Porque uma vez que a gente faz o diagnóstico de mieloma, se a gente usar esses scores de classificação, de estratificação, a gente consegue dividir o mieloma. Esse aqui é o mais moderno de todos, que é do grupo M-Smart, que ele divide o mieloma múltiplo em 4 subtipos. O paciente que tem um baixo risco de progressão, o paciente que tem um risco intermediário, o paciente que tem um alto risco e aquele que tem um muito alto risco. E essa divisão é baseada na prestação clínica dele, com beta-2-nitroglobulina e albumina, nas alterações do cariótipo que ele apresenta e se ele tem o DHN aumentado. Tá? E fato é que pacientes que têm um risco baixo, a sobrevida global ainda desses pacientes não foi atingida, baseado nesse último estudo. Então, possivelmente, esse paciente é um paciente que vai viver 15, 20, 30 anos, e é uma doença que a gente vê que é uma doença mais boazinha, que a gente pode ir com mais calma, talvez suspender tratamento no meio do caminho, e faz sentido. Enquanto o paciente que tem um R2-SS de muito alto risco, que seria essa curva laranja aqui embaixo, a sobrevida global foi 34 meses. Então, você compara um que nem atingiu a sobrevida e os outros que cada vez, quanto mais, pior o prognóstico no diagnóstico, quanto pior o prognóstico ali, quando a gente avalia esse paciente, de fato, isso tem impacto em sobrevida. E esse é o paciente que tem que tratar de maneira mais agressiva e, possivelmente, esse é o paciente que vai utilizar as terapias mais caras de maneira bem precoce. Então, falando agora um pouquinho dos tratamentos, e depois eu falo o que a gente fez para aquele meu paciente. Hoje em dia, então, como eu falei, o transplante de medula, ele deve ser considerado para todo paciente, e isso vem de 2 estudos fase 3. O primeiro é esse estudo aqui chamado IFM 2009, no qual ele comparou o uso de quimioterapia com o esquema VRD. Então, ele fazia, o paciente que era elegível ao transplante, ele foi randomizado para fazer 8 ciclos de VRD e fazer lenalidomida de manutenção por 1 ano, ou fazer 3 ciclos de VRD, fazer transplante autólogo, quando a gente coloca o MEL 200, é o transplante autólogo, fazer mais 2 consolidações com o VRD e depois deixar a lenalidomida de manutenção por 1 ano. Então, basicamente, a pergunta era aqui, o transplante tem algum impacto ou eu posso só fazer quimioterapia? E o que esse estudo mostrou claramente é que o transplante ganhou PFS, então ele conseguiu manter a doença mais tempo em remissão, 14 meses a mais em remissão em relação à terapia controle, mas isso não trouxe impacto em sobrevida global, então o paciente não viveu mais por isso. Mas então o transplante, será que vale a pena fazer mesmo em termos de custo-efetividade? Ao meu pensamento, no final, vou tentar mostrar porque sim, mas o segundo dado que mostrou que o transplante é indispensável ainda é um desenho muito parecido, só que aqui ele fazia a lenalidomida de manutenção contínua,
E mais uma vez, o transplante aqui, nesse caso aqui, ele trouxe 21 meses a mais de PFS. Então, o grupo que fez transplante e quimioterapia, o estudo Determination, teve 67 meses de PFS, enquanto o grupo que fez só quimioterapia sem transplante, 46 meses de PFS. Então, praticamente, o paciente que fez transplante com 20 meses a mais com a doença controlada. Isso, para mim, é um impacto tremendo, tanto em custo quanto em qualidade de vida até o paciente, porque cada vez mais a gente tem suspendido tratamentos mais precoces, principalmente na manutenção, e 20 meses de PFS, quando eu for mostrar os tratamentos mais para frente, que custam milhões, quase nenhum deles vai passar de 20 meses. Então, você vai gastar, às vezes, milhões de reais para conseguir 15 meses de controle de doença, enquanto aqui você faz o tratamento que é relativamente barato, e que ainda é o tratamento padrão, e você consegue ganhar 20 meses de controle de doença, mas de fato os pacientes não vivem mais por isso, porque é uma doença resgatável, apesar de ser uma doença incurável, ela é resgatável. Então, esse paciente que é VD, ele consegue ir para um tratamento de segunda linha, por isso que o estudo não trouxe grande sobrevida global. Então, falando dos tratamentos em si, como eu mostrei no protocolo lá do europeu, o VTD e o VCD eram opções terapêuticas aceitáveis pelo protocolo, e VTD é bortezomib, talidomide e dexametasona, o VCD é o bortezomib, ciclofosfamida e dexametasona, e esses dois esquemas foram comparados entre si, um estudo randomizado em fase 3, o IFM 2013, e esse estudo basicamente ele queria ver se fazer talidomida era melhor que ciclofosfamida, e o estudo trouxe que teve mais taxa de resposta, teve mais pacientes respondendo aqui o P significativo, com resposta parcial muito boa, e com um pouco menos de toxicidade. O BCD teve mais neutropenia, enquanto os esquemas com talidomida tiveram um pouquinho mais de neuropatia periférica. Né? A gente não tem o dado de PFS desse estudo, a ideia dele é fazer os 4 ciclos e ver quem respondia melhor, então a gente não sabe a continuidade desse estudo, mas ficou meio, no mundo do mieloma, o VTD parecia ser melhor que o VCD, por causa dessas taxas de resposta. E daí, falando de mais robustos aí, o primeiro dado que eu queria trazer é da terapia quádrupla, que comparou o esquema daratumumab com o VTD, então o VTD ganhou de VCD. Aqui eu estou comparando o VTD versus daratumumab com o VTD. Ele fazia uma indução com 4 ciclos, fazia o transplante de medula para todo mundo, então aqui já não tem mais pergunta se transplante é importante, transplante é importante, depois daqueles outros estudos. E aqui ele fazia uma consolidação mais 2 ciclos e a manutenção, ele fazia uma segunda randomização para ver se o paciente poderia usar daratumumab ou não fazer nada. Então, 2 perguntas. O dara-VTD é melhor que o VTD e fazer manutenção com daratumumab tem algum impacto em relação à observação, tá? Essa manutenção do daratumumab é interessante porque ela é por 2 anos, no máximo, e ela uma dose a cada 8 semanas, o que eu acho que é uma coisa que faz sentido até em termos de custo, depois que eu vou mostrar. Então, esse estudo mostrou que o esquema quádruplo com DARA-VTD ganhou PFS de forma significativa em relação ao VTD, por 83 meses versus 52 meses, então aqui a gente está com 30 meses de diferença quando a gente fazia o esquema quádruplo em relação ao esquema triplo. E o que eu mais achei interessante é que quando a gente pegava, por exemplo, o paciente que fazia VTD e mais nada, que era esse grupo aqui, observação, esse paciente só ficava menos de 3 anos em remissão da doença, já progredia e ia para o tratamento de segunda linha. Inclusive, esses pacientes tiveram impacto, tiveram diminuição da sobrevida global, viveram menos em relação aos outros subtipos. Tá? Quando você fazia esquemas com daratumumab ou na manutenção ou na indução associado, todos os que tiveram melhores taxas de resposta, inclusive aquele paciente que fez VTD e manutenção com daratumumab por 2 anos, mas 12 doses da daratumumab, eles estão tão bem quanto aquele paciente que fez dara-VTD e daratumumab de manutenção. Tá? E aquele paciente que fez dara-VTD, então só no começo e depois não fez manutenção pós-transplante, ele teve 72 meses de PFS, que também foi bem adequado, apesar de ter sido significativamente inferior aos esquemas que quem fez manutenção com daratumumab. Tá? Já falando em manutenção, o que a gente tem, quem sabe de dados mais antigos, essa é uma meta-análise aí publicada em 2017, é que a lenalidomida, ela tem um papel na manutenção no pós-transplante de medula. Então, nesse estudo aqui ele comparou lenalidomida versus não fazer nada pós-transplante, e lenalidomida
teve ganhos significativos de sobrevida global, ou seja, os pacientes viveram mais quando faziam lenalidomida. A única exceção foi naquele paciente de alto risco, né? Paciente de baixo risco, todo mundo, a lenalidomida trouxe um ganho claro, então ela é um tratamento importante. No estudo Cassiopeia, que eu mostrei para vocês, ele não pôs lena de manutenção, ele pôs daratumumab, e mais uma vez a manutenção ganhou, então fazer manutenção parece ser o canal. Mas naquele estudo que eu tinha comentado do VRD, que é o IFM, ele fazia lenalidomida de manutenção. Tá? Então, só um breve resumo dos 4 tratamentos que eu mostrei para vocês. O primeiro do VRD versus o VRD com autólogo. Então, a PFS média nesse estudo aqui foi de 50 meses, melhor dado quando se fazia VRD e autólogo. O VCD versus VTD não teve diferença, não teve dados de PFS, não sabe, não sabe que o VTD foi melhor que o VCD. E agora aqui, no dado do Cassiopeia, que a gente conseguiu 83 meses de PFS, então comparando até 30 meses a mais de PFS em relação ao estudo do VRD. Tá? Agora, falando um pouquinho de custo de cada um desses esquemas, o primeiro o esquema que eu queria mostrar para vocês é o VCD, então, que é o esquema mais barato de todos, então faz 8 ciclos de VCD e para, teoricamente, o protocolo original, isso custa mais ou menos 20 mil reais. O VTD, que é aquele que ganha do VCD também, o preço é muito parecido, porque a talidomida só é disponibilizada pelo SUS, né? Não tem como comprar. E a manutenção, se vocês a gente pegar esses esquemas aqui e fizer manutenção com lenalidomida, só a manutenção com lenalidomida, eu coloquei a dose de cada ciclo mais ou menos 15 mil reais. Quando a gente olha o preço na CEMED, é mais caro, é 23 mil. Mas depois que surgiu os genéricos, os convênios estão pagando até menos, que estão pagando uns 12, 13 mil reais. Então, em 24 ciclos, ficaria 360 mil reais. Se o paciente fizer 2 anos, se ele fizer 4 anos, fica 720 mil reais. Os valores eu vou só depois no final falar sobre tudo isso aí. Tá? Então, eu faço o esquema com VRD, então de indução, com lenalidomida na indução, e depois deixo manutenção de lena. 6 ciclos ficam 127 mil reais, então já bem superior em relação àquele custo prévio ali, né? 30 ciclos fica 487 mil reais quando a gente considera a manutenção da lena por mais 2 anos. Tá? E o esquema do Cassiopeia, que é o DARA-VTD, então o esquema quádruplo, esse parece ser o mais caro em termos absolutos ali, né? Então 6 ciclos ficaria 328 mil reais por DARA endovenoso, e todas essas simulações, tudo isso que eu estou falando de preço, é uma simulação com um paciente pesando 70 quilos, 1,70 de altura e uma superfície corpórea de 81. Então isso pode variar se você mexer nas suas métricas. Tá? Se ele fizesse daratumab subcutâneo, nesse caso fica até mais caro, porque para esse peso isso tem diferença. Então, pelo meu cálculo, acima de 75 quilos, o daratumumab subcutâneo ele é custo-efetivo, mas abaixo de 75 quilos ele fica mais caro que o daratumumab endovenoso, porque o daratumumab endovenoso ele é 16 miligramas por quilo e não tem dose limite. Enquanto o daratumumab subcutâneo ele é uma medicação que é dose única, é 1.800 miligramas, independente do peso do paciente. Então, no final das contas, pela miligramagem, se você tem mais de 75 quilos, o daratumumab subcutâneo fica mais barato. Tá? Mas nesse caso aqui, ele vai sempre ficar mais caro, porque eu estou usando uma premissa de 70 quilos. E se tiver manutenção por 2 anos do daratumumab, que é o esquema que eu mostrei ali do Cassiopeia, ficaria mais de 231 mil, no final das contas, esse tratamento completo fica 622 mil reais. Tá? Beleza, no final das contas eu vou falar tudo isso, parece que então, de mais caro, o Dara VTD está mais caro, enquanto o VCD e o VRD, o VTD estão os mais baratos, mas no final vou mostrar que talvez o barato saia meio caro. Então, esse meu paciente acabou fazendo o VRD, tá? Que na época era o que tinha aprovado, nem tinha os esquemas quádruplos. Ele fez 3 ciclos de VRD, teve uma resposta parcial, foi para transplante autólogo, foi bem no transplante, um pouco de mucosite, uma neutropenia febril, e depois de 30 dias pós-transplante, era um paciente que o componente monoclonal já tinha reduzido aí no começo era 4,82, antes do transplante 1,76 e pós-transplante 0,83. Então, o nome disso aí é resposta parcial muito boa, porque de fato sobrou só um pequeno componente do componente monoclonal, mas ele não zerou a doença. Tá? Então, esse foi um paciente que pós-transplante a gente começou a manutenção com lenalidomida, conforme o protocolo, começou em janeiro de 2019, e a melhor resposta dele foi aqui, ó, quando ele tinha um componente monoclonal de 0,47, então um componente monoclonal pequeno ali,
não tinha, a doença não tinha mais acometimento ósseo, eu acabei fazendo um PET pós-transplante, aquelas lesões todas zeraram, e é um paciente que estava indo muito bem, ótima qualidade de vida, só tomando a lenalidomida de manutenção, mas a coisa começou a progredir bem devagarzinho, ó. Ele tinha 0,47, subiu para 0,54, subiu para 0,78, subiu para 0,80, subiu para 0,96, então é um paciente que vinha por uma progressão bioquímica lenta, que a gente fala isso, mas os exames gerais estavam ótimos, então a gente foi mantendo a medicação sem mexer em nada, sem considerar ele refratário. Tá? Até que em 2021, então ele ficou de 2019 a 2021 tomando remédio ali com a doença em baixa carga tumoral, mas em 2021 ele voltou a ter uma nova dor lombar, fiz um novo PET, então o PET tinha zerado, agora voltou a apresentar uma nova lesão lítica na região de L5, ali, região de coluna lombar. Tá? E agora, como tratar? Essa é a pergunta. Então, assim, primeira pergunta até que poderia ser feita é por que você não tratou esse paciente antes, né? Sendo que ele estava um pouco de doença ali, tá? Então, é, a recidiva bioquímica nem sempre ela precisa ser tratada, tá? Tem alguns dados mostrando isso, mas esse é um dado até mais antigo, de 2014, mostrando que o paciente que está com recidiva bioquímica, mais ou menos 26% deles não vão precisar de tratamento novo em 2 anos, tá? Então, o principal perfil de paciente que não precisa de tratamento só com recidiva bioquímica é bem o perfil do meu paciente, que é um paciente que tinha um prognóstico bom, era um ISS1 no diagnóstico, era subtipo GG, não tinha doença extramedular, então por isso que eu acabei segurando o tratamento desse paciente. Tá? Se esse paciente tivesse comportamento mais agressivo, se ele tivesse diminuindo a hemoglobina, é outra coisa. E eu acabei não trazendo aqui, mas tem um dado de um estudo fase 3 em que você segurar o tratamento desses pacientes com recidiva bioquímica não teve impacto em sobrevida global em relação a você tratar mais precoce. Né? Então, habitualmente, na minha prática, paciente com recidiva bioquímica que tinha uma doença tranquila no diagnóstico, eu só observo, e esse paciente, querendo ou não, ele ficou em 2 anos, realmente, ele pegou aí, entrou dos 26%, que conseguiu ficar mantendo o mesmo tratamento antes de ir para a segunda linha. Então, no caso do meu paciente, uma vez que ele progrediu, a primeira pergunta que a gente faz para o guideline é: esse paciente é ou não refratário à lenalidomida? Tá? Se ele não fosse refratário à lenalidomida, as opções preferidas seriam o DRD ou o KRD. De forma alternativa, tem todo esse esquema aqui, a base de lenalidomida, que seria o IRD, o elotuzumab, ou até os esquemas com carfilzomib. Tendo refratário à lenalidomida, que é o caso do meu paciente, de opção preferida seria o PVD, o daratumumab com carfilzomib e dexa, ou o isatuximab com carfilzomib e dexa. Essas seriam as opções consideradas classe A para esse meu paciente. Eu vou rapidamente, então agora vai ser mais dinâmico, eu vou mostrando só uma tabela de tudo, porque é uma porrada de coisa, mas já com o preço de cada um deles, e no final eu tento mostrar mais uma vez esse meu pensamento de como seria uma jornada mais custo-efetiva. Tá? Então, para os pacientes que estão sensíveis à lenalidomida, que seria essa tabelinha aqui, os 3 estudos fase 3 são estudos que compararam a lenalidomida e dexa, era o braço controle versus mais uma droga. Então, no caso do estudo Pollux era com daratumumab, no caso do estudo Aspire era com carfilzomib, no caso do estudo Turmaline era com ixazomib. E os três estudos mostraram que o esquema triplo é melhor que o esquema duplo. Então, fazer DARA-RD ou KRD ou RD é melhor que fazer Lenidexa, RD. Ganhou-se estatística de PFS nos 3 estudos, que é o amarelinho aqui. Inclusive, no estudo Pollux, que é com daratumumab e com carfilzomib, você teve ganho de sobrevida global. Então, o paciente vivia mais fazendo esse esquema. No ixazomib não teve, porque passou a linha do 1 aqui. Então, não foi significativamente estatístico. Quanto custa cada um desses esquemas? O IRD, mais uma vez usando as mesmas premissas, eu calculei 20 ciclos, porque é a média que eu peguei dos estudos. Tá? Até, na verdade, você pega o KRD é um pouquinho menos, é 18 ciclos, mas para ficar um pouquinho mais uniforme, o IRD eles usavam em torno de 22 ciclos de tratamento, eu usei 20 ciclos, ficava R$ 692.000, tratamento oral contínuo. O KRD, usando 20 ciclos, fica R$ 831.000, e a PFS média é de 26 meses, tá? Então eu não falei a unidade de PFS, que isso é importante. Então aqui, ó, quem fez ixazomib era 21 meses de PFS, quem fez KRD era 26 meses de PFS, e quem fez Dara-Lendexa era 44 meses de PFS, tá? Então,
Quem fez Dara-Lendexa, o custo, daí é que eu peguei 25 ciclos, porque como demorou mais para progredir nesse estudo, tive que usar um pouquinho mais de ciclos. Quem fez daratumumab endovenoso fica R$ 1 milhão, R$ 1.050.000. E quem fez dara subcutâneo fica R$ 1.175.000. E a PFS aqui é 44 meses, como eu já tinha ressaltado. Tá? Então não dá para falar que o dara é melhor que o fio nem que o Ixazomib, porque não foi esse estudo, o estudo comparou contra a Lenidex, mas foi o que mais teve PFS de forma indireta, é o que eu vou usar de dado, mas custa aí R$ 1 milhão. Daí os esquemas baseados em carfilzomib, que é o caso, aquele paciente no nosso, que foi o que até o meu paciente fez, eu vou fazendo esse esquema aqui, que era o KDD, que era o Kendall, é o que tinha na época. Então, os estudos esquemas baseados em carfilzomib ou em bortezomib, são estudos que associaram esses esquemas com um anti-CD38, com o daratumumab ou com o isatuximab, e esses três estudos estão comparados esquemas triplos versus esquemas duplos. O Castor comparou DVD versus VD, o Kendall e o Ikema comparou KD versus KDD, que era carfilzomib, dara e dex, ou isatuximab, carfilzomib e dex. Então é um anti-CD38 com inibidor de proteasoma. Então são duas classes terapêuticas ali sendo comparadas. Tá? E nos três estudos, a terapia tripla mais uma vez ganhou de forma significativa. O DVD hoje é uma droga que está cada vez, uma combinação que está cada vez menos usada, porque a PFS foi superior ao VD aqui, mas tem estudo já mostrando que é inferior a novas terapias, como um inibidor de um anti-BCMA. Enquanto o Kendall e o Ikema, que é esses aqui com daratumumab e rituximab, a PFS média foi 28 e aqui 35 meses. Então o paciente ficava aí praticamente 3 anos de remissão quando usava um desses esquemas aqui. Tá? Então o custo de cada um, o DVD aí, usando as premissas que mesma que eu já comentei previamente, aqui eu usei 25 ciclos só para facilitar o cálculo do cálculo de próximo. Então ficaria aqui R$ 790.000. Quem fez VKD, que é o esquema Kendall, fica R$ 1.300.000, com 25 ciclos. Se usar o DARA subcutâneo nesse caso aqui, fica R$ 1.400.000. E se eu fazer o isatuximab com carfilzomib Dexa, 25 ciclos, fica R$ 1.446.000. Finalmente, os esquemas à base de pomalidomida, que seriam outras opções para paciente recaído ou refratário. Então, a gente tem quatro estudos compararam, na verdade, três estudos aqui comparados com o Pomidexa, que era terapia dupla, e esse aqui era bortezomib Dexa, e o Optimismo ele usou pomalidomida, bortezomib Dexa, PFS foi de 11 meses, o Apollo usou daratumumab, pomalidomida e Dexa, então antes de 38, com pom e Dexa, 12 meses de PFS. O Icária, o isatuximab, que é igual daratumumab, mesma coisa, antes de 38, também ganhou significância estatística, 11 meses de PFS. E o elotuzumab, que é uma molécula anti-LF7, praticamente está cada vez mais em desuso, também por causa de outros dados até, mas aqui também ganhou significância estatística, 10 meses de PFS. Só mostrando o custo de cada um desses esquemas. Então, Dara Pomidexa, que é o esquema do Icária, 12 ciclos, porque lembrar que aqui todos, o melhor dado é 12 meses, então máximo usou 12 ciclos em média, fica 647 mil. O ISA-PD, 12 ciclos, 600 mil. Com a pomalidomida com bortezomib Dexa, 12 ciclos, fica 350 mil. E o elotuzumab Pomidexa fica 628 mil. Então, assim, o que eu já queria chamar a atenção, antes de até continuar e entrar na parte final da aula aí, é quando você pega um paciente de primeira linha, quando você olha aqueles esquemas ali, por exemplo, que o Cassiopeia, você gasta R$ 600.000, fala, pô, é uma nota, e quando comparado aos esquemas alternativos, que é R$ 20.000, você consegue praticamente 6, 7 anos de remissão de doenças. Quando a gente começa a entrar para essas linhas terapêuticas mais profundas, por exemplo, os esquemas com pomalidomida, para a gente conseguir 12 meses de doença, você está gastando aqui também R$ 600.000 nos esquemas mais baratos, R$ 350.000. E, obviamente, esse esquema aqui só pode ser utilizado para quem não foi refratário a essa droga. Geralmente, o bortezomib já é uma droga utilizada em primeira linha. Tá? Então, você vê que vai ficando muito mais caro para você conseguir resgatar esse paciente e conseguir resultados bem inferiores. É nisso que é a premissa da aula vai se basear no final. Tá?
Esse foi o paciente, então, na época, em 2021, a gente acabou fazendo um protocolo Kendall, que é o DKD, tá? Então, a expectativa é que ele ficasse 28 meses aí em remissão. Começou em abril, em setembro de 2021, estava indo bem, mais uma vez, dessa vez ele conseguiu até zerar a doença aí por um tempo, até 2022, só que em 2023, final de 2022, já começou a surgir novamente a doença, progressão bioquímica lenta. Nessa época nem tinha o que fazer, porque não tinha esgotado os tratamentos. Até que em 2023, quando já começou a ter coisas para fazer, esse paciente voltou a ter uma dor em região external. A gente fez um PET, mais uma vez, uma nova lesão em região external aqui, um SV de 24, uma nova progressão óssea do paciente e uma nova recaída bioquímica. E aí a pergunta, mais uma vez, é o que fazer. Então, só pegando a linha de tratamento desse paciente, ele fez VRD, transplante de medula, fez manutenção com lena, isso aqui deu uns 3 anos de remissão, acabou que ele teve uma recaída, ficou mais 2 anos de remissão, e agora uma nova pergunta, o que fazer para esse paciente. E basicamente o que a gente tem para hoje em dia, para esse paciente que é refratário a bortezomib, desculpa, refratário a lenalidomida, refratário a carfilzomib, refratário a daratumumab, e a gente fala que é refratário porque ele progrediu em uso da medicação, e quando o paciente progride até 3 meses depois da medicação, é um paciente refratário àquela droga, o que teria pelos novos consensos são os novos tratamentos, que são os bioespecíficos ou a CAR-T-cell. E por que isso? Então, tem dois estudos principais, um é o Locomotion, outro é o Mamute, eu estou estudado no Mamute. Esse é um estudo de vida real, retrospectivo, multicêntrico dos Estados Unidos, que ele pegou pacientes com mieloma múltiplo politratado, então a mediana de linhas terapêuticas era de 3 até 17 linhas, então inventou um monte de esquema aí. Todos os pacientes eram triplo expostos, então triplo exposto significa que ele já era exposto a 1138, já tinha utilizado o imunomodulador e já tinha utilizado um inibidor de proteasoma, então esse paciente já tinha utilizado ou Dara, ou bortezomib, ou Lena, ou um primo deles aí. E daí tentaram retratar esses pacientes com esquemas à base de pomalidomida e carfilzomib. E o que esse estudo mostrou, era 275 pacientes, foi que naqueles pacientes que não eram refratários às medicações, eles viveram, então esse é um dado de sobrevivência global, somente menos que um ano. Quando aqueles pacientes que eram refratários a 5 drogas, né, então a carfilzomib, a poma, a lena, a bortezomib e a daratumumab, principalmente, esses pacientes viveram aí menos de 6 meses. Então você vê que esse paciente que é triplo refratário é um paciente que tem um prognóstico muito pior, aquele paciente refratário, mas nessa situação o paciente que é refratário a um C38 já é uma situação muito mais dramática. Então, praticamente, a gente não tinha nada a fazer até que nos últimos 2 anos surgiram os novos tratamentos. Tá? E entrando nos novos tratamentos, aqui eu vou falar basicamente das 3 classes aprovadas aqui no Brasil. Um primeiro é os anti-BCMAs, são os bispecíficos contra o anti-BCMA. O que é legal do bispecífico, porque ele é uma molécula que ele liga a célula do mieloma por causa dessa molécula BCMA no linfócito T. Então, basicamente, ele é um ligante do sistema imune, ele estimula o sistema imune a atacar a célula do mieloma. Tá? Esse aqui eu estudo o Merstec-1, que ele pegou uma molécula que é o teclistamab. Esse teclistamab, então, esse estudo era pacientes que tinham já feito em torno de 5 linhas terapêuticas prévias. A maioria dos pacientes era triplo refratário, 77%. E o que ele mostrou é que ele conseguiu resgatar esses pacientes e a mediana de PFS, o paciente ficou em torno de 11 meses com a doença em remissão. Então lembra do dado aqui do Mamute, que ele vivia 11 meses. Aqui ele fica 11 meses em remissão. No Mamute, nesse estudo aqui do Vida Real, o paciente ficava em remissão somente 3 meses em média. Tá? Então aqui você aumentou muito tempo de remissão e a sobrevida global ainda não foi atingida, está passando mais de 20 meses. Custo desse tratamento, 1.881.000 em um ano, usando mais uma vez o peso de 70 quilos, mesma premissa. É um tratamento muito caro, é uma dose semanal, então toda semana o paciente tem que usar o teclistamab, mas você consegue aumentar a taxa de resposta com esse esquema nessa população específica. O segundo dado que eu quero trazer é o dado do magnetismo 3, que é o estudo que usou o elranatamab. O elranatamab também é um anti-BCMA, um específico que liga o linfócito T ao BCMA. Ele pegou 31% com doença extramedular, que costuma ser um prognóstico bem ruim. E aqui era quase todo mundo era triplo refratário. Então, refratário
a 3 classes de droga. Tá? E todos eram, inclusive, triplo expostos. Penta refratário, refratário a 5 tipos de droga, 50% da população, 50 pacientes. Então, é uma população, de fato, muito ruim que não tinha o que fazer. Essa é a verdade. E quando usou aqui o Elranatamab, o Elranatamab ele trouxe uma PFS média de 17 meses. Tá? Então, os pacientes ficavam mais ou menos aí 17 meses em remissão. Sobrevida global ainda também não foi atingida nesse estudo aqui. E a grande vantagem também do Elranatamab, em relação até ao teclistamab, é porque depois de 6 ciclos, se o paciente tiver remissão completa, em vez de você usar a dose toda semana, você pode começar a usar a dose quinzenal, o estudo permitia isso. Então você tem uma economia aí no número de ampolas, no número de tratamento, e o tratamento acaba ficando 1.300.000 se ele tiver resposta completa. Se ele não tiver resposta completa, é 1.800.000 ao ano, mas provavelmente ele não vai usar nem mais que 3 meses, porque quem não tem resposta completa, a recaída costuma ser bem rápida. Tá? Só para mostrar aqui até aqui, os pacientes que consideraram que tinham VGPR, que na verdade não é nem resposta completa, é VGPR, que é a resposta parcial muito boa, foram 55% dos casos. Segunda classe de terapêutica que eu queria trazer dos novos tratamentos, e já estou meio que acabando, depois eu vou falar só as considerações finais, é os bispecíficos anti-GPRC5D, que é uma molécula expressa pelo mieloma. E nesse estudo aqui é uma outra molécula, então ali era o BCMA, aqui é o GPRC5D, uma molécula diferente. O nome da droga aqui é o talquetamab. E ele pegou também vários pacientes aí triplo refratários. Todo mundo já tinha utilizado o daratumumab ou o isatuximab previamente. E esse estudo teve também uma PFS média de 11 meses, sendo que é um tratamento que custa aí mais ou menos 1.300.000. A diferença aqui é o alvo, o GPRC5T, e o perfil de efeitos colaterais. Enquanto os anti-BCMAs você tem mais risco de infecções, porque é uma proteína que tem também no plasmócito, no linfócito B. Aqui o GPRC5 dele tem um efeito colateral que é alteração no paladar e pode dar umas lesões cutâneas, além de perda ponderal. Isso, às vezes, é meio difícil de manejar no paciente, mas a gente está aprendendo cada vez mais a manejar esse esquema. Aqui a dose é quinzenal, mas em um ano é 1.300.000 reais também. Finalmente, o último tratamento que eu queria trazer, que um estudo que eu queria trazer, é o CARTITUDE 1, que avaliou o papel do CAR-T-cell nesses pacientes com mieloma recaído refratário. Então, também, a grande maioria dos pacientes já tinha sido expostos a 3 vinos, 86%, 42% era penta refratário, e o CAR-T trouxe aqui uma mediana de PFS de 34 meses. Então, o paciente ficava aí praticamente 3 anos em remissão, às custas de 3.181.000 reais, usando o nosso ICMS 18% do estado de São Paulo. Então, isso aqui é só uma tabela comparando esses estudos aí. Então, nas melhores das médias de PFS aí, a gente chega a 34 meses com o CAR-T, e em média 11 meses, e o Elranatamab destacando aqui como segundo melhor PFS com 17 meses. Então, assim, o que eu queria mostrar nessas contas, tudo isso, basicamente, vai mostrar esses slides finais de todo esse assunto para construir esse pensamento. No caso do meu paciente, foi exatamente o caso que acima, que é a terapia aqui, da curva aqui de cima, e ele tinha mais ou menos isso aí, ele tinha uns 70 de altura, uns 70 e poucos quilos. Eu acabei fazendo esse sequenciamento, porque é o que tinha na época, eu nem tinha outra opção de não fazer esse sequenciamento. E quando você faz o esquema começando com o VRD, transplante de medula e lenalidomida por 2 anos, o preço ficaria mais ou menos aí uns 500.000 reais. E eu consigo, nesse melhor dos estudos, 67 meses de PFS, que é o estudo Determination. Quando esse paciente recai, ele vai fazer aquele esquema Candor, que foi como o paciente fez, para 28 meses de PFS, eu tive que gastar 1.300.000 reais para conseguir resgatar esse caso. E se eu utilizar um específico, então nesse caso aqui eu coloquei, por exemplo, o teclistamab, para conseguir 12 meses de PFS, ele ia gastar 1.800.000 reais. Tirando as contas, para eu conseguir manter esse paciente com doença em remissão por 107 meses, que é um tempo até significativo, né? 107 meses, deixa eu dividir por 12 aqui, dá 9 anos para conseguir deixar em remissão, eu gastei 3,5 milhões de reais, no caso, com esse paciente usou específico mesmo, tá? Então, o que, ao meu ver, é o que tinha na época, mas foi um jeito burro de tratar o paciente em termos financeiros, ao meu ver. Por quê? Com os novos tratamentos, com as novas terapias, se eu caprichar bem na primeira linha,
e, por exemplo, fazer o DARA VTD com transplante, o esquema quádruplo, eu vou gastar mais aqui. Eu vou gastar R$ 622 mil fazendo, inclusive, uma manutenção com o daratumumab. Mas a PFS média são 83 meses. Então, só aqui eu já ganhei 20 meses de remissão de doenças. Quando esse paciente recai, esse paciente nunca foi exposto a lenalidomida. Os esquemas com lena, hoje em dia, acabam já ficando mais barato que os esquemas com carfilzomib. Para conseguir uma PFS muito parecida, eu já gastei R$ 400 mil a menos. E se eu usar o isatuximab, por exemplo, em terceira linha, porque aqui é um paciente que não foi refratário ainda ao daratumumab, que ele usa por um tempo e para o tratamento, isso que é muito interessante desse esquema número 1 aqui, eu gasto mais 600 mil para conseguir menos 12 meses de PFS, e no final das contas, eu consegui manter mais tempo ainda a doença em remissão, com uma economia de R$ 1.600.000 a mais. Tá? E isso tem diversos truques ali no meio que você poderia, inclusive, economizar mais. Por exemplo, no paciente mais obeso, usar o daratumumab subcutâneo, nos esquemas com carfilzomib, em vez de fazer 2 vezes por semana, tem esquema que você faz uma vez por semana. Tá? Então, tem diversas coisas que você pode tentar ser custo efetivo, tendo um bom apoio de um prescritor e uma boa comunicação com o plano de saúde. Acho que isso é fundamental. Ah, mas é muito caro, esse tratamento está voltando no começo. Se a gente começar com o esquema mais baratinho, lá com o VCD, que só custa R$ 20 mil, a grande questão é que ninguém mais faria só um esquema com VCD sem fazer manutenção com lenalidomida. Acho que isso é o básico. Você tem que fazer pelo menos algum tipo de manutenção se você só faz um esquema triplo com VCD. Então, em primeira linha, se fizesse VCD e lenalidomida, eu sei que muitos lugares fazem isso ainda. O melhor dos trabalhos que você tem, e você conseguiria uma PFS média de 43 meses. Esse aqui é um estudo que eu peguei aqui da Transplantation, e você gasta mais ou menos R$ 400 mil para conseguir isso. Quando você põe na linha de sequenciamento, para você conseguir 73 meses de PFS, ou seja, você viveu 50 meses a menos que o melhor terapia padrão, você gastou nos mesmos 2 milhões que isso. E para resgatar esse paciente aqui, mais uma vez, o bispecífico seria a indicação de escolha. Se usar o Euronatamab, está errado aqui, que o Euronatamab que traz 17 meses de PFS, você vai gastar mais de R$ 1.300.000. Tá? Então, no final das contas, quais são as informações que têm que ser consideradas, e já vou concluir. Eu acho que quando a gente estratifica melhor nosso paciente, utilizar ficha, utilizar PET, a gente consegue enxergar melhor já como vai ser a jornada desse paciente e consegue escolher os tratamentos de maneira mais adequada. Tá? O transplante de medula óssea, ele é fundamental ainda e ele traz ganho de sobrevida livre de doença e tem que ser considerado para todos os pacientes. Como eu já falei, o daratumumab, o carfilzomib, você pode conseguir uma economia só com ajuste simples de dose. Isso é algo fácil de ser conversado e o auditor ou o gestor do plano de saúde tem que ficar atento a isso, porque pequenos ajustes trazem grandes economias sem trazer nenhum malefício para o paciente. O bispecífico, eles têm posologias diferentes e têm oportunidade de espaçamento de dose. Por exemplo, o Eronatamab, quando você está em resposta completa, você consegue espaçar a dose. Isso traz economia de R$ 500 mil, comparando um versus o outro ali. Tá? Mas algo que é muito importante no mieloma é isso. Quando você trata o paciente direito em primeira linha, você aumenta a chance de ele manter uma resposta. E isso é algo muito bem conhecido. Existe um conceito chamado taxa de atrito. Essa taxa de atrito, ela avalia o número de pacientes que conseguem ir para linhas posteriores. E no final das contas, conforme o paciente vai se tornando mais refratário, é mais difícil você resgatar esse paciente. Tá? Então, você querendo ou não, isso tem que ser considerado até nessa conta toda, mas em todos os modelos que eu fiz, eu considerei essa taxa de atrito, mesmo menos pacientes chegando em linhas posteriores, ainda é custo efetivo você fazer uma jornada adequada para o seu paciente. Tá? Então, a consideração final é que os esquemas estão cada vez mais caros, mas há espaço para racionalização, principalmente fazendo um diagnóstico adequado, fazendo uma manutenção proporcional, conseguindo fazer uma estratificação adequada de risco, tendo os exames em mãos. Então, o médico ele tem que estar armado do exame diagnóstico. Às vezes, negar um PET, negar um FISH é uma bobeira, porque você vai gastar muito mais em droga. Atentar doses de esquemas propostos, como eu já falei, isso é uma simples troca de daratumumab subcutâneo para endovenoso, você pode ter uma economia gigantesca. Essa conversa entre o auditor, prescritor e o gestor, isso é algo impactante e isso traz uma economia gigantesca. E eu acho que a grande lição das contas é lembrar que às vezes o barato sai caro, o sequenciamento e o impacto do tratamento adequado ele tem que ser levado em conta, e isso é importante. Tá? Esse hospital que eu trabalho, 9 de julho, você tem meu e-mail, caso tirar dúvidas, eu estou à disposição. Eu trabalho também esqueci de falar, como auditor de plano de saúde também na equipe, com o Fernando Senra. Muito bom, Pedro.
Excelente aula, cara. Dentro aí das expectativas. Temos muitas perguntas aqui. Agradecer de novo o parceiro científico da Pfizer por trazer um speaker de tanta qualidade aí que conseguiu em pouco tempo aí resumir alguma coisa extremamente complexa e trazer aí de forma racional possibilidades para a gente, né? Então, do que você falou, Pedro, bem racionalmente aqui, bem resumidamente, o que ficou bastante para mim a importância do timing do diagnóstico, da estratificação correta, praticamente é fundamental ali, é um pilar aí da jornada desses pacientes, né? Uma racionalização aí desses recursos para a jornada ficar mais leve, né? Achei bastante interessante a comparação ali que você fez dos desfechos duros, né, até 2005, né, que a gente não tinha progressão aí nem de sobrevida livre, nem de sobrevida global, né? Sobrevida livre de doença ou de recidiva, se assim for mais fácil de entender, e a sobrevida global. E a partir de 2005, a gente viu uma grande melhora aí, da sobrevida global e também da sobrevida livre de progressão, livre das recidivas, tá? Só que parece aí, pelo que a gente viu, que a partir de 24 aí a gente tem novas alternativas e a gente está tentando subir um outro degrau para tentar mudar um pouquinho aí esses desfechos duros, tanto de sobrevida livre de progressão quanto de sobrevida global, né? Então aqui eu tenho várias perguntas aqui. Eu vou pedir desculpa para a primeira pessoa que mandou a pergunta. As perguntas foi Isabela, tá? Vou fazer sua pergunta, Isabela, mas eu vou organizar um pouquinho de forma a tornar mais racional aí o raciocínio do Dr. Pedro, tá? Então, primeira pergunta, eu estou juntando duas perguntas aqui, Pedro. Me perdoe se estiver meio confuso, tá? Ah, Mas não, tranquilo. primeiro elogia a sua aula, tá? E pergunta se você poderia explicar como a jornada do paciente com mieloma múltiplo recidivado refratário difere daquela de um paciente recém-diagnosticado. Quais são os principais desafios enfrentados nessa fase? Você falou bastante disso, eu tentei pôr isso aqui no resumo, mas acho que vale a pena uma consolidação aí do que você falou, por favor. Não, perfeito. Obrigado aí pelos elogios. Aí. Acho que eu gosto muito de falar desse tema. É um tema que eu acho que tem que ser discutido cada vez mais, inclusive, né? Foi o que você falou. Acho que a sobrevida global está melhorando e o foco, que é o nosso paciente, ele está sendo tratado cada vez melhor. Em relação a essa questão da jornada, acho que do diagnóstico e em relação às recidivas, é que conforme aquela figura que eu mostrei, conforme o paciente ele vai recidivando, ele é um paciente cada vez mais difícil de ser tratado, tá? E cada vez mais difícil a gente vai conseguir atingir o mesmo alvo terapêutico, ou pelo menos as mesmas médias de sobrevida livre de progressão com os novos resgates. E além disso, tem uma grande confusão no meloma, e acho que o grande problema do meloma, acho que é até isso. Conforme as drogas foram surgindo, os esquemas não foram comparados entre si. Eles foram comparados contra um player que era considerado padrão na época. Então, se você me perguntar qual é o melhor tratamento para meloma, a resposta para recaída, não sei. A resposta tem isso que você tem que adequar para o seu paciente. E acho que o grande problema de desafio na jornada do refratário é que você chega lá, você olha, tem umas 8 opções de tratamento, e uma vez que você escolheu uma delas, você meio que já gastou a droga base daquela combinação e você não consegue mais usar elas de maneira sequencial ali. Não. Então, o que eu quero dizer assim, por exemplo, o Dara-Lenidexa, ele foi comparado versus Lenidexa. O Carfilzomib e Lenidexa foi comparado versus Lenidexa. Você não comparou o Daratumumab versus Carfilzomib desse jeito. Então você não sabe falar o que é melhor que o outro. Então acho que um dos grandes principais desafios dessa jornada do paciente refratário é a falta de comparação entre os esquemas entre si, o que agora já tem no primeira linha, e além disso a dificuldade de se tratar de paciente, porque conforme ele vai ficando refratário àquela droga praticamente ela está eliminada, ela não pode ser utilizada repetidamente. Aquela droga já é eliminada do arsenal terapêutico. Então,
Então, acho que a vantagem do elegível em primeira linha é que você tem todas as opções em mãos, enquanto no refratário você meio que vai fazendo os seus xizinhos baseado nas drogas que o paciente usou ou não. Ótimo, Não sei se Pedro. ficou claro. Né? Desculpa. Não sei se ficou claro até Ficou claro, Pedro. Acho que você enfatizou dois pontos aí, né? Primeiro que você tem a sua melhor chance na primeira linha, né? Você tem que acertar bem, fazer direitinho para você melhorar a sobrevida livre de progressão, a recidiva. Cada recidiva vai ficando pior o tratamento, né? Vai ficando mais difícil, né? E a gente não tem estudos aí de comparação direta, então é muito difícil você dar a resposta de qual que é o melhor tratamento, né? Acho que resumidamente é isso, né? E eu gostaria de passar agora para aquela pergunta que é a primeira pergunta do chat, mas acho que ela encaixa bem aqui, tá? É a pergunta da Isabela. Ela agradece a sua excelente apresentação e pede para você abordar um pouco mais sobre manutenção com Dara e Lena em um paciente que nunca fez bortezomib. Mesmo com uma ótima resposta, após 2 anos, você acredita que é necessário trocar o tratamento? Perfeito. Eu acho que tem alguns conceitos aí que estão um pouco embaralhados ali, mas eu entendi o que ela quis dizer. O esquema com Dara e Lena em primeira linha é o esquema para paciente inelegível, tá? Que é o esquema do protocolo Maia, que eu não chamo. Eu acabei não trazendo aqui para não ficar mais extensa a aula ainda e não colocar mais números, mas os pacientes inelegíveis, basicamente, eles têm três opções bem consolidadas, que é o DRD, Dara-Lenidex, o Dara-VMP, que é com bortezomib e melfalano, e o VRD, que é com bortezomib e lena. Tá? Então, quem faz Dara e lena, de fato, ele não faz bortezomib, ele é um tratamento contínuo, ele usa daratumumab até a progressão de doença e lenalidomide até a progressão de doença, o que muda é só a dose do daratumumab depois do 8º ciclo, é uma dose mensal. Tá? Então, quando você começa um esquema desse, a expectativa de PFS de quem faz esquema é de 62 meses. Você não precisa trocar o tratamento depois de 2 anos. Você mantém ele até a progressão. E caso o paciente tenha uma progressão, que daí sim a gente vai pensar em usar o bortezomib na recaída do paciente, mas não depois de 2 anos, não tem um número empírico para isso. Em média, eles ficam 5 anos até em remissão, é o que o estudo mostrou. Ótimo. Tenho aqui mais algumas perguntas. Eu vou continuar, independente da ordem, tá? Eu vou continuar tentando dar uma lógica aqui no que você está falando, uma lógica temporal, tá? Tem duas excelentes aqui, mas acho que você já abordou, né? A importância da estratificação adequada dos pacientes, né? Você falou do FISH e do PET, que por vezes é uma economia não racional, né? Que você vai acabar gastando mais dinheiro posteriormente, né? Com a escolha do tratamento errado, prejudicando tanto a racionalidade, o tratamento, a jornada do paciente, quanto a questão da sustentabilidade, né? E aqui, complementando essa pergunta, claro, eu fiz um resuminho, você pode complementar se eu Perfeito. não falei adequadamente. Em sua opinião, qual é o papel do acompanhamento continuado na gestão do mieloma múltiplo, especialmente após a resposta inicial ao tratamento? Como isso pode influenciar os resultados a longo prazo? Acho que você até já comentou, mas acho que está precisando consolidar, por favor, Pedro. Não, perfeito. Acho que uma pergunta encaixa muito bem na outra. Parabéns, acho que até para a sequência, por quê? Acho que a grande questão, quando a gente olha, por exemplo, você fala o FISH. Por que o FISH é importante no paciente com mieloma múltiplo? Quando a gente tem um painel genético e sabe o risco de progressão daquele paciente, a gente consegue estratificar se esse paciente vai receber um tratamento mais agressivo ou não. Já tem estudos, tem um estudo master que foi publicado ano passado, mostrando que, por exemplo, que é possível você parar a lenalidomida depois de 1 ano de tratamento, no estudo até dependente de pacientes com 2 anos, se o paciente fosse um paciente de baixo risco e tivesse remissão completa. Tá? Então, a tendência do meloma, e eu tenho feito isso, inclusive, até na minha prática clínica, naquele paciente de baixo risco, que está com uma ótima resposta completa, então, que eu fiz um FISH adequado, que eu fiz um PET, não tem mais doença, é um paciente que está indo bem, eu paro no tratamento, que é super caro, então você já tem uma economia importante,
Nesse estudo master não teve impacto, que o paciente não recaiu mais, ele parou o tratamento, que é o perfil ideal para conseguir parar o tratamento. E com isso, eu consigo poupar aquela droga, e é uma droga que pode ser reutilizada em segunda linha, porque ela não é mais refratária aquela medicação, né? Foi só exposta no passado. Então isso traz tanto para a jornada do paciente em termos de efeitos colaterais, de estar usando um remédio, quanto para custo, você consegue economizar muito baseado nessas premissas terapêuticas que você conseguir estratificar adequado o paciente. Quanto àquele alto risco, e existe essa população, tem um paciente com mieloma múltiplo de muito alto risco, por exemplo, uma deleção do 17p, essa costuma ser uma alteração genética que o paciente costuma ser refratário rápido às drogas. Então, aquele paciente que está respondendo, talvez é o caso que você vai pesar um pouquinho mais a mão, usar um tratamento duplo de manutenção por um tempo, porque com isso você vai conseguir evitar aquelas recaídas e não levar para aquelas drogas que custam milhões de reais de maneira mais rápida. Até aquela curva que eu mostrei do M-Smart, que são os 4 subtipos de pacientes ali, acho que isso ilustra bem, né? Quando você estratifica direito, você consegue. Nossa, é um meloma totalmente diferente, aquele paciente que está na curva lá em cima daquele lá de baixo. O lá de baixo é uma doença, às vezes, catastrófica. Enquanto lá de cima é um paciente que às vezes fica 20 anos, 30 anos em remissão. A gente tem esse paciente no consultório. Perfeito. Acho que ficou bem claro, Pedro. Vou fazer aqui de novo, né? Você trouxe bastante dados aí sobre custo-efetividade, achei bem legal. Foi uma abordagem bem interessante aí do tema também, complementar. Então, temos algumas perguntas aqui relacionadas a isso, tá? Então, vamos lá. Se a gente trouxer só para o universo de gestão, quais critérios que você acredita que os gestores devem considerar ao decidir sobre a inclusão de novas terapias nos protocolos de tratamento das instituições, tá? O que você recomenda? E complementando esta pergunta, dado o crescente número desses casos que a gente vai ter que abordar de mieloma múltiplo e o custo cada vez mais elevado das terapias, como as instituições podem melhor planejar a alocação de recursos de forma eficaz para atender a demanda sem comprometer a sustentabilidade da empresa? Eu, pessoalmente, gostei muito do seu exemplo, e depois que acabarem aqui as perguntas a sua opinião pessoal, você tem um slide daquele de opinião pessoal, gostei, tá? E depois dessas perguntas, eu vou colocar uma pergunta sobre aquele slide para você, tá? Aí é uma curiosidade minha, tá bom? Por Perfeito. favor. Excelente pergunta essa. Essa pergunta realmente é muito desafiador, né? Como a gente vai conseguir pegar todo esse número de informações e, de fato, criar um protocolo, criar um racional ali. Eu acho que o que eu quis mostrar na minha apresentação é justamente trazer essas premissas de que o mieloma, quando a gente começa a deixar para depois, isso fica muito mais caro. O que eu recomendaria se eu fosse um gestor para decidir todo o tratamento de um. A partir de agora, eu tenho, sei lá, 1.000 pacientes que vão tratar mieloma e como é que vai ser daqui para frente. O que eu faria é libera bem a questão de estratificação e tenta achar um racional de tratamento junto com os prescritores que traz maior custo-efetividade. Então, sentar com o prescritor e falar assim, ó, eu consigo liberar, por exemplo, para você daratumumab em primeira linha, que é o esquema quádruplo, mas vamos usar nessas premissas aqui. Então, no paciente de baixo risco, a gente tenta fazer manutenção por 12 meses, só tem um esquema, por exemplo, que é o VTD, com manutenção com 12 meses de daratumumab. Então, são 12 ciclos de daratumumab só. É um esquema extremamente custo-efetivo e que traz uma taxa de resposta muito boa. Enquanto aquele paciente, talvez, que é mais alto risco ali, então esse aqui eu sei que é a minoria dos casos, a gente vai ter, eu vou liberar para vocês já um esquema quádruplo mais pesado, sabendo que eu quero, o que eu quero é tentar evitar chegar nas drogas super caras, de CAR-T, e tentar chegar nessa situação, porque até a segunda linha é muito cara, né? Você olha de DKD, 1.300.000 reais, não é algo tranquilo. Então, se eu fosse um gestor e fosse tentar sentar mesmo com os prescritores, pegar um especialista junto e tentar achar o que a gente vai conseguir ser mais custo efetivo aqui, porque não adianta nada também a gente colocar um protocolo e o prescritor está todo infeliz ali, como eu mostrei, há aspectos subjetivos ali, então o paciente está tendo progressão bioquímica,
Se ele quiser tratar, não está errado do ponto de vista, especialmente do ponto de vista de gestão. Você não pode bloquear um tratamento só pela progressão bioquímica. Então, eu acho que sentar com o seu prescritor, tentar achar o esquema seria o mais custo-efetivo, tanto para a operadora quanto para o prescritor. E a cooperação dele é fundamental para você ter um sucesso na jornada. Porque senão ele vai começar, se ele está infeliz com o seu esquema de primeira linha, primeira progressão, primeiro surgimento de componente funcional, já vai pedir esquema de segunda linha, já vai para a terceira. Ali a coisa vira uma bola de neve. Então, acho que ele tem que ter, principalmente, bons prescritores alinhados e daria para fazer um protocolo, acho que básico ali, principalmente em primeira linha, usando essas premissas que eu trouxe. Acho que está mudo. Desculpa. Perfeito, Pedro. Essa lembrança que você trouxe final aí, acho que é fundamental, né? E não só para mieloma múltiplo, mas para várias doenças aí onde as tecnologias estão chegando com força, tá? É, prescritor especialista, auditor e o gestor têm que conversar, cara. Isso é uma... Stakeholders têm que sentar e conversar para achar a melhor saída para o beneficiário mais racional e sustentável, né? Isso acho que é o bom senso que norteia a prática da nossa profissão, né? Fundamental. Mais uma pergunta, a gente tem mais 15 minutos, acho que dá para encaixar todas aqui. Eu tentei juntar mais duas, tá? Então, como assim, essa me interessa bastante porque eu participo, eu faço gestão e faço assistência também. Então, essa é importante porque sempre o gestor, quando muitas vezes ele não tem essa prática da assistência, ele usa, que muitas vezes para a gente parece frio, alguma coisa, mas a gente precisa de indicadores, tá? A gente precisa de indicadores de desempenho e qualidade, tá? Então, em sua opinião, Pedro, quais indicadores de desempenho e qualidade são mais relevantes, né, para os gestores monitorarem quando eles implementam as novas tecnologias oncológicas? Uma ótima pergunta aí. Eu acho que talvez quando a gente já está tratando o paciente até é mais fácil, que seria, acho que a sobrevida livre de progressão e a sobrevida livre de progressão 2, né, que é o PFS2, que é o tempo para o próximo tratamento depois do segundo do tratamento subsequente, né? Porque não adianta nada o paciente ter um tratamento primeira linha que você tratou muito mais tempo, e gastou muito mais. Mas, fala das contas, se o paciente for resgatável e você conseguir equilibrar isso em segunda linha, não adiantou nada a primeira linha que você gastou muito mais, né? Então, a PFS2, acho que é um dado que é importante para conseguir monitorar se aquele sequenciamento está sendo efetivo, se aquelas premissas que você usou, aquela jornada que você implementou, de fato, ela está sendo custo-efetiva. Tá? O que eu ia comentar, até eu esqueci até uma coisa da pergunta passada, mas tem, envolve um pouquinho essa, não só olhando o endpoint que daria para analisar, uma coisa que acho que cada vez mais tem que ser implementada, especialmente no mundo da oncologia, é o pagamento do médico prescritor não por produção de quimioterapia, não por ter porcentagem dessas drogas, que nem pode, mas muita gente recebe isso aí. Mas o médico deveria receber o seu honorário, e o prescritor deveria receber baseado na jornada que ele consegue implementar. Então, sei lá, se ele pegou 100 pacientes com mieloma, 30 ele não tratou, e os outros 70 ele precisou tratar por algum motivo, ele tem que ser remunerado também por ele não ter tratado aquele paciente, digamos assim. Então, acho que o modelo de sistema de saúde de pagamento ali deveria mudar. Eu acho que, não sei se ficou claro assim, dizer, mas deveria mudar o jeito de fazer, né? Porque isso tem muito impacto, né? E a premissa que eu usaria como gestor seria, acho que PFS e PFS2, que eu vejo de cara, além de sobrevida global, que é algo que tem que ser avaliado, mas é muito mais difícil de você conseguir ver no mieloma. Ótimo, Pedro. É isso que você acabou de dizer. É uma situação bastante importante, tá? Esses são dois problemas estruturais que a gente tem na saúde suplementar que tem que ser resolvidos de forma urgente, tá? Então, dados, né? A gente precisa de dados de qualidade, né? Com a inteligência artificial, learning machine, deep learning, que pode ajudar nessa jornada, né?
Se a gente não tem dados de qualidade, dados que sejam interoperáveis, né? Fica bem difícil a gente agregar essa tecnologia, tá? E acaba ficando muito para trás. Modelo de pagamento, modelo que privilegia o uso e não privilegie a qualidade, né? Isso assim, não tem o menor sentido, mas acaba amarrando com o problema estrutural de dados, tá? Então, para você medir a qualidade do desfecho, a qualidade da jornada racional, sustentável, você precisa de dados de qualidade. Então, uma coisa acaba limitando a outra, mas você tem absoluta razão, não só para o caso do mieloma múltiplo, mas de todas as doenças oncológicas e outros tipos de doença, a gente precisa evoluir aí com essas mudanças estruturais, são fundamentais, tá? Nós temos aí mais 10 minutos, eu vou tentar encaixar mais duas perguntas, tá, Pedro? Uma, que é uma coisa que também me preocupa, tá? Você comentou do papel das novas terapias, como os anticorpos bioespecíficos e as CAR-T-cell, tá? Você pode comentar um pouquinho sobre as perspectivas de eficácia, né? A gente lê aí muitos alertas aí do FDA, das agências europeias sobre segurança, eficácia, muitas vezes sobre outros tumores secundários e tal, e a gente fica muito preocupado porque lá existe um monitoramento bem rígido, né? E aqui esse monitoramento, na verdade, é frágil, tá? Então, assim, se você puder falar pouquinho sobre as perspectivas de eficácia e segurança dessas terapias em paciente com mieloma múltiplo e quais são as limitações atuais ou considerações importantes aí que a gente deve levar em consideração quando se faz opção por essa linha de tratamento. Perfeito. Eu acho que eu, primeiro falando um pouquinho sobre segurança, essa questão até da FDA do CART-cell, né, que foi de tumor secundário, até saiu no New England mostrando que teve um paciente até com linfoma T, né? De fato, são terapias muito novas, né? A gente vai conhecer cada vez mais efeitos colaterais ao longo do tempo. Daqui 10 anos, talvez a gente fale assim, pô, de fato é uma terapia que vai ter neoplasia secundária. Mas o que a gente sabe nesse momento é que para o paciente poder chegar nesse ponto de ter neoplasia secundária, ele precisa viver da doença que ele tem atual, né? Da neoplasia atual que ele tem, né? Então, é uma preocupação, é algo que a gente está estudando, acho que logo mais a gente vai ter mais esses dados, mas por hora acho que isso não contraindicaria, não por esses efeitos de longo prazo. Eu acho que a maior preocupação até que eu tenho com novos tratamentos é o mais até que você falou sobre a segurança dessas drogas no curto prazo mesmo. Que a gente tem visto, por exemplo, alguns efeitos colaterais novos e diferentes, estranhos até por específicos ou com CAR-T-cell. Tá? Então, por exemplo, o CAR-T-cell e os bispecíficos anti-BCMA, eles têm o maior perfil de efeitos colaterais com mais infecções, porque se afeta o linfócito B, que também expressa essa mesma proteína. Então, a gente vai ver um paciente tendo mais infecções, esse seria já uma preocupação com segurança dessas drogas, mas são drogas muito eficazes. Né? Quando a gente olha o dado aí como eu mostrei, do Elranatamab, 17 meses, do CAR-T-cell, 32 meses, do Teclistamab, são 11 meses de PFS. E numa doença que virtualmente o paciente não ficaria nem 6 meses de PFS. Já tem estudos novos aí que estão em follow-up inicial, mas comparando essas novas terapias com os esquemas clássicos antigos. Por exemplo, o dado aí do Magistec 4, que ele compara o teclistamab com esses esquemas novos e essas drogas novas eles estão ganhando em termos de eficácia, eles estão se mostrando mais eficazes com os esquemas clássicos antigos, quando comparado de forma direta. Tá? Óbvio que vai sair um monte de estudos aí, até tem estudo até em primeira linha, já para essas indicações, então no futuro, eu acredito que cada vez mais, não sei se em primeira linha, mas pelo menos em segunda linha, elas vão ser utilizadas, porque elas são eficazes, de fato, você utiliza o sistema imune para atacar a célula doente, isso foi até, o anti-PD1 foi até descoberta de 2018, que prêmio Nobel de Medicina, porque foi o primeiro dado mostrando isso, e agora essas terapias elas fazem a mesma coisa, né, de específico, usando o linfócito e o CAR-T, você modificando geneticamente. Então, em resumo, eu acho que elas são terapias claramente mais eficazes, e acho que, em geral, mais eficazes do que a gente já tem disponível. São muito caras, acho que esse é o grande problema, mas em termos de segurança, a gente está aprendendo a lidar com elas ainda. Mas é meio que assim, é custo-efetividade, né? Tipo, mais uma vez, mas não custo financeiro, custo
da doença. A doença, o paciente está meio morrendo da doença e você usa o tratamento para tentar resgatar, independente dos efeitos, né? Tem uma outra classe, que é o GPS-5D, que tem os efeitos colaterais bem estranhos também. O paciente descama a língua, descama a mão, perde um monte de peso, mas é super eficaz contra a doença. A gente está aprendendo a lidar com esses efeitos ainda aí. Perfeito, Pedro. Agora eu vou fazer a minha pergunta, tá? Acho que eu esgotei aqui. Não é nem uma pergunta, é mais um elogio. Você mostrou um slide, tá? É um esquema sugerido para elegíveis a TMO, tá? Até embaixo tem claramente lá que é uma opinião sua, tá? Você mostrou dois esquemas, tá? Que tem ali uma sobrevida livre de progressão ali, 121 meses em um e 107 meses em outro, e mostrou o custo, tá? Acho que esse é o maior exemplo que a gente tem de como racionalizar uma jornada, tá? Você está dando aí, é, você mostrou um esquema em cima, um esquema embaixo, o esquema de cima e o de baixo tem praticamente ali 107, 121 meses, né? Só que o custo é praticamente metade, né? Então, quando a gente olha em gestão e olha para uma gestão de coletividade, a gente pensa, olha, no esquema de cima eu consegui tratar um, o esquema de baixo eu consegui dar a chance de uma vida melhor, de uma qualidade de vida para dois, né? Então, acho que esse é o raciocínio, por isso que eu queria te elogiar por esse slide, né? Esse é o raciocínio que cada vez mais a gente tem que trazer, tá? Se você quiser comentar um pouquinho sobre essa sua opinião sobre esse esquema sugerido, acho que seria enriquecedor aí para os ouvintes, tá? Obrigado, você deu bastante trabalho, eu consegui montar a funcional aí, né, quando eu estava montando essa aula no começo ali tudo, mas é justamente isso, eu acredito que tem muito espaço para finalizar e conseguir tratar mais pacientes cada vez melhores e sem falar que, sem prejudicar a eficácia do tratamento, sem a gente conseguir precisar inventar coisa, precisar negar ou deixar o paciente morrer, não é isso, a gente consegue tratar do mesmo jeito, economizando dinheiro e talvez até melhor, né? Então, acho que isso que eu acho que é o recado que eu gostaria de passar mesmo com essa aula, né? Né? Acho que você conseguiu, acho não, tenho certeza que você conseguiu fazer isso muito bem, Pedro. Alguns conceitos Obrigadão. aqui, desde o diagnóstico, da estratificação, acho que consolidou, né? Alguma coisa complexa, você conseguiu simplificar aí. Eu gostaria de, primeiro, agradecer novamente a Pfizer pelo tema e pelo palestrante, tá? Pelo speaker. Extrema qualidade, tá? O nosso parceiro científico foi muito feliz na escolha, tá? E segundo, agradecer toda a audiência e pela presença na nossa live novamente. Vamos ter da nossa web aula novamente e vamos ter outras web aula, tá? E assim, eu vou usar aqui os últimos 2 minutinhos para abrir para o Pedro, para ele deixar o recado final dele, tá? Acho que ele trouxe uma série de recados, trouxe bastante valor aí. Eu acho que uma mensagem final sua finalizaria aí a web aula de uma forma brilhante. Por favor, Pedro. Tchau, pessoal. Muito obrigado mesmo aí pelo convite mais uma vez aí, foi bem legal. Eu acho que o recado final que eu deixaria conversem os gestores com os prescritores, com os auditores, acho que tem que sentar mais, conversar melhor e tentar fazer exatamente o que você comentou, é uma medicina muito mais baseada em qualidade, não só em valor, e isso é possível ser feito, não só no meloma múltiplo, o meloma acho que talvez é um dos mais difíceis até, acho que as outras doenças são muito mais fáceis de você conseguir um sequenciamento adequado e trazer benefício para o paciente e sem prejudicar o sistema, né? E, mais uma vez, muito obrigado por tudo aí, pelo convite, pela aula foi ótimo, muito legal. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal. Vou finalizar por aqui, mais uma vez agradecendo e lembrando que logo, logo a gente vai ter outra web aula, tá? Obrigado, pessoal. Um abraço a todos.